Igreja, que alegria estarmos aqui nessa manhã, junto aos colegas pastores, demais obreiros aí. Isso é muito bom, a gente vir pela manhã, honrar o nome de Deus, e para mim é um privilégio a gente estar pela manhã. Eu gosto muito do sábado pela manhã, porque a gente vem na igreja. Eu lembro que quando teve a pandemia, aí todo mundo, não, agora todo mundo em casa. E no início a gente até bota terninho para assistir ali o culto, camisa. Depois de um tempo já estava de calça e camiseta, e depois tinha gente já só embaixo da coberta ali, né? A gente vai perdendo essa noção, né? Então vir à igreja no sábado pela manhã é um privilégio muito, muito legal. E eu me sinto privilegiado de estar aqui nessa manhã. Eu quero convidar você, nesse momento, que feche seus olhos para a gente orar. Senhor Deus, nós vamos abrir a Tua Palavra nesse momento. E ao abrirmos a Tua Palavra, que Teu Espírito se manifeste através dela. Que o mesmo Espírito que inspirou os profetas escreverem, seja o mesmo Espírito que nos ilumine nessa manhã para falar a essa igreja. Abra nosso coração. É o que Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Tenho a alegria também de estar acompanhada da minha esposa, meus filhos, a Juscelia, Dona Maria Clara e o Benjamin, que já fez um amiguinho ali, já está ali, junto com a mamãe, isso aí. Amigos, abram a sua Bíblia em 2ª carta a Timóteo. A última carta de Paulo. Se você quiser saber as últimas palavras de Paulo, ela está aqui, na 2ª carta ao seu discípulo Timóteo, a quem ele amava, talvez o discípulo a quem ele mais cita. Ele tinha uma proximidade muito grande com esse grande homem. E Paulo, ao ele escrever no capítulo 4, são as últimas palavras. Ele poderia, e é uma situação incomum que ele conhece Timóteo, no momento em que ele foi apedrejado. Aos 13 anos, Timóteo acompanha o corpo de Paulo praticamente morto, quando ele vai visitar ali em Listra, Derbe. Ele é retirado já como morto, como sem vida. E o Espírito de Profecia diz que um dos que acompanhavam o corpo quase sem vida de Paulo era Timóteo, aos 13 anos de idade. 7 anos depois, Paulo passa e leva ele como uma dupla, né? Uma dupla missionária. Interessante, né? Eu fico imaginando Timóteo chegando para a mãe, dizendo assim: mãe, eu quero acompanhar esse homem. E aí o pai e a mãe conversando: não, pode ir, filho, isso aí não atrai confusão nenhuma, esse homem aí é tranquilo. Só a última vez que vieram aqui, o povo quase matou ele a pedrada, mas vai com ele, filho, está tudo certo. Mas eu fico imaginando o espírito missionário que acompanhava aquela família. E eles disseram: vai, filho. E ele, na sua juventude, ele sai, acompanha. E agora, Paulo, já perto da sua morte, lá no ano 67, ele escreve essa carta fabulosa, fantástica, que são suas últimas palavras antes do seu 2º julgamento e a morte por Nero. Vamos acompanhar as últimas palavras? Ele poderia ter dito qualquer coisa. Timóteo, cai fora. Eu não recebi aplauso nenhum. A minha vida foi sofrer pelo Evangelho. Timóteo, você vai sofrer até não querer mais, e vai ter um povo que não vai querer ouvir suas palavras. Timóteo, você não vai ganhar palminha nenhuma. Olha, eu estou preso. Mas não. Ele escreve as suas últimas palavras no capítulo 4, no versículo 1 em diante. Ele diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo tinha uma preocupação. Ele disse: vai chegar um tempo, Timóteo, prega a palavra, seja firme, não abra mão da sã doutrina.
Porque chegará um dia em que as pessoas, elas não darão ouvido à sã doutrina. E como que sentindo coceira nos ouvidos, elas vão querer todo tipo de verdade que lhes seja conveniente, desde que não seja da palavra de Deus. Eu temo que esse tempo tenha chegado. Eu temo que a profecia desse homem está nos nossos tempos. Eu temo que talvez nós tenhamos atravessado já quase 2000 anos desde que essa carta foi escrita. E nós estamos chegando no derradeiro dia em que mais do que nunca faz sentido essas palavras. Esse ano a igreja ela está trabalhando sobre um tema, é sobre identidade. E é por isso que o tema do sermão dessa manhã é fiéis à nossa identidade. Eu cuidar de mordomia. Talvez eu seja o pastor mais chato da associação. Porque a gente fala de alguns temas que não são muito populares, que a gente não quer ouvir muito. Mas às vezes a gente precisa tocar em certos assuntos. E nessa manhã eu quero conversar com você sobre alguns pontos importantes da nossa doutrina. E que será que não é o momento de nós voltarmos a compreender a verdadeira doutrina e segui-la? Nós estamos vivendo um momento onde que parece que o diabo por muito tempo ele andou nas sombras, camuflado, mas não mais agora nesses dias. Eu tive acompanhando o que antecedeu as entrevistas do lançamento do carnaval. Eu me aterrorizei. Não porque o que falaram ali fosse alguma novidade, porque a gente já conhece o que está por trás de certos eventos no Brasil. Mas pela clareza com que se fala a respeito de tudo. As entrevistas elas foram claras, e numa delas um dos maiores carnavalescos do Brasil, Milton, ele diz o seguinte: esse ano, ao entrarmos perto do primeiro portão, a bateria, e então ali o portão se fechará, e os antepassados, os mortos, possuirão a bateria. E entre outras coisas que também eu não quero falar, porque posso ofender alguém que esteja aqui hoje e que tem talvez ainda suas raízes em algumas religiões, mas é muito grave, muito grave não, porque ele sempre foi isso que ele é, mas a maneira descarada com que ele se apresenta, não mais nas sombras. Sabe por quê? Porque há público para ele. E ao ele falar de forma aberta, ele vai ter seus seguidores. Eu só lamento que talvez, eu espero que ninguém daqui tenha assistido a esse culto satânico que foi passado por 3 dias na televisão. Muitos, em nome da cultura brasileira ou da festa, que você não tenha perdido tempo a esse culto a Satanás que foi prestado e você não tenha colocado dentro da sua casa isso que se passou. Eu nasci numa cidadezinha de 2.783 habitantes. Não é difícil de saber, porque tem uma placa lá que eles atualizam a quantidade de habitantes. Se chama Vista Gaúcha. Alguém conhece? Olha lá, ó, viu? Não tem quem conhece. Porto Alegre faz parte da grande Vista Gaúcha. É uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. E lá todo mundo se conhece. Alguém já foi numa cidadezinha assim que todo mundo se conhece? Lá todo mundo se conhece. Aquele lá, o fulano que casou com a fulana, é o filho do Beltrano. É assim, é bem normal. Lá na minha cidade, eu saí, já estou com 40 e lá vai para paulada. Vamos dizer que eu já saí há uns 30 anos da minha cidade. Mas eu volto, meus pais são de lá, são agricultores, moram lá. E quando eu estou andando na cidade, eles já não lembram mais meu nome. E quando eu estou andando, eles começam a dizer, aquele ali não é o rapaz? Como é que é o nome daquele rapazinho ali? Ah, o filho do seu Rodrigues. Não o filho do seu Rodrigues? É o filho do seu Rodrigues. É assim que eu sou conhecido na minha cidade, filho do seu Rodrigues. E meu pai tem uma boa reputação na cidade, um homem honesto, não anda em confusão, um bom pai de família, casado há 47 anos com a dona Maria. E eles vivem uma boa. Então, eles não sabem meu nome, mas sabem quem que eu sou filho. E o meu sobrenome, aquele é o filho do seu Rodrigues. Agora, já pensou se eu fosse um mau caráter, um cara que ficasse devendo na praça, fizesse maus negócios, eles iam dizer assim, rapaz, isso aí nem parece que é filho do seu Rodrigues. Não é assim que às vezes a gente fala? Isso nem parece ser filho, olha que desgosto para aquele homem, nem parece ser filho do seu Rodrigues.
Quando nós nos batizamos ou entregamos nossa vida a Jesus, é quase que um sobrenome. A gente carrega o nome de cristão. Nós andamos e a gente vem na igreja, e ao sairmos daqui, todo mundo vai ver a gente. Talvez no seu trabalho você autodenomine cristão. E quando a gente se coloca como cristão, a gente carrega o peso de uma sã doutrina para pregar aos outros. E seria muito feio se talvez as pessoas olhassem assim, esse é cristão? Poxa, mas ele é um camarada que faz muita desonestidade por aí. Ele é um camarada que, ele diz que é adventista, sétimo dia, e estuda sexta-noite. Como que pode? Ou outro dia eu vi ele numa festinha, ou ela numa festinha. Agora virou uma modinha, né? Alguns estão dizendo que a gente pode beber vinho agora. E a gente está indo por esse caminho. E sabe, a gente já não vê mais problemas com essas coisas. A galerinha se reúne talvez na sexta-noite, no sábado à noite, talvez. Alguns combinam em alguns corredores, algumas igrejas, depois do culto. Aonde que a gente vai? Vamos no cinema. Vamos ir lá. Não há mais problemas, certos ambientes que a gente frequenta. A sua doutrina tem sido deixada um pouquinho de lado. E como que sentindo coceiras, a gente já começa a abandonar um pouquinho. Sabe quando a gente fala em identidade? É interessante, né? A gente tem cuidado da nossa identidade. Não sei se já perdeu alguma vez, dá trabalho para fazer de novo, né? E se você estiver em terra estrangeira ainda, e você chegar lá e dizer assim para o cara da migração, dizer, olha, rapaz, perdi minha identidade. O cara vai dizer assim, no mínimo esse cara é relaxado, relapso, não cuida nem do documento que ele tem. A gente tem que cuidar para não perder essa nossa identidade, porque refazer ela dá muito trabalho. O que é identidade? Eu estou fazendo uso aqui, pelo menos desse próximo trecho, do que o pastor Adolfo falou numa última reunião. Ele disse que, pelo dicionário Michaelis, ou Michaelis, aí o seu inglês talvez muito melhor que o meu, diz assim, é uma série de características próprias de uma pessoa ou coisa por meio das quais podemos distingui-las. Hilton Japiaçu, do Dicionário Básico de Filosofia, diz, é a essência, é ser. Tem uma outra definição também que diz, em termos mais gerais, identidade se refere à resposta de uma pessoa à pergunta de quem sou eu. Eric Erickson, o pensador mais conhecido nessa época, propôs que identidade envolve um senso de singularidade pessoal e autocontinuidade, a uma identificação com ideais de grupo. Da Baker, Enciclopédia de Psicologia. A nossa identidade é o conjunto de traços característicos do indivíduo, um grupo. Essas características nos permitem nos distinguir dos outros. A identidade implica em senso de singularidade. Mas sabe, amigos, como adventistas hoje, como somos conhecidos, ou apenas somos rotulados? O povo que tem uma doutrina distintiva, como, por exemplo, a do santuário? Somos um povo remanescente? Somos um povo, talvez, conhecido apenas por ser um povo restauracionista? Somos conhecidos apenas como um povo da palavra ou meramente evangélicos? Como somos conhecidos? Aos poucos, talvez temos perdido um pouco da nossa identidade. E sabe, a identidade ela não se some do dia para a noite. Não era um belo dia, azul, como hoje, você sai, abre a janela e diz assim, eu vou soltar um banco hoje. O céu está azul? É. É assim? Não. Pastor Mark Phelan diz que o pecado ele não acontece, ou os nossos erros, enquanto estamos sob o escudo divino, mas somos alvejados a partir do momento que saímos de trás de Cristo. E então somos alvejados. Essa identificação com a verdade, ela não desaparece do dia para a noite, não colapsa de forma instantânea, é algo gradual. Quando conhecemos o Evangelho e a doutrina que nela está inserida, nós defendemos com toda a vontade, ânimo e coragem. Porque sabemos que temos, com isso, comportamentos necessários e obrigações como cidadãos daqueles que querem ir para o céu. Concorda comigo? Mas com o tempo, esse Deus revelado, ele pode começar a perder espaço. As verdades absolutas se tornam relativas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos creem que Deus existe? Levanta a mão.
Quantos acreditam que Jesus vai voltar e que existe um céu para cada um de nós? Levanta a mão. Eu quero ver. Amém. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser, e não aqui, em alguns lugares, que Jesus vai voltar. Eu creio em Deus. O céu é uma verdade. Se tornou apenas um amuleto linguístico, um caco na fala, um vício de linguagem. Mas não se vive mais como que esperando a volta de Jesus. Esse Deus que teve que se revelar para mim um dia, um Deus que teve que descer da sua harmonia celestial para vir morar aqui, morrer por mim e por você. Pode ser que nós estejamos deixando Ele de lado, tirando Ele da equação quando se refere à salvação. Estamos criando parâmetros próprios. Estamos olhando para a nossa vida e talvez nos comparando com o mais fraco para dizer que estamos bem espiritualmente. E aí, aquilo que era uma verdade absoluta, que críamos com todo o coração, começou a se tornar relativo. O cinema já não é mais um problema. Usar joias virou uma questão cultural. Nós estamos talvez em algum momento já olhando para certas coisas e dizendo para nós mesmos, olha, tem certas coisas que não fazem mais sentido nos dias de hoje. A modéstia cristã nós deixamos de lado, porque o importante é eu me sentir bem. Será que em algum momento nós não estamos deixando essa doutrina de lado e como que sentindo coceiras nos ouvidos, estamos pegando... Eu não estou dizendo aqui para a gente vir mal vestido. Não é isso. Aliás, aqui todos estão bem vestidos, né? Todos elegantes, bonitos. E nós vamos caindo, deixando de lado essas coisas. Um outro ponto que muitas vezes nós... Daqui um pouquinho quero falar sobre isso. Mas sabe por quê que tudo isso acontece? Porque o pecado não é ruim, o pecado é bom. Se dia alguém me disse assim, pastor, será que todo pecado é bom? Eu disse, todo pecado é bom. Não existe um pecado que não seja bom. Mas matar não é bom, mas quem mata tem o seu prazer. Se dia alguém disse assim, olha, eu matei ela, e daí o cara disse, por que você matou ela? Porque eu amava ela, eu matei ela. Matou porque amava? Então até quem mata tem o seu prazer, o pecado ele tem o seu prazer. É por isso que a Bíblia diz, em Gálatas 5,13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante amor. Gálatas 5,24 diz, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. O desejo que eu alimento me leva ao pecado. O pecado me leva a convicções erradas. E isso talvez vai levar à indiferença, à negação da verdade, depois vem a rebeldia. E eu me afasto completamente. Eu li um livro uma vez, e às vezes eu erro o título, e a Juscelia de longe ela já me corrige, do pastor Braguinha. Era sapos fervidos e ossos dançantes. E ele conta a experiência que fizeram com 2 sapos, botaram um na água quente, o sapo pulou da panela, ou da bacia, sei lá, do recipiente dele. E aí botaram o sapo na água fria e foram cozinhando. E daqui um pouco, só estavam os ossinhos dançando na água ali. Nossa, a Laodiceia pode ser que tenha pegado alguns e na mornidão estão. Mas vai esquentar, tem que cuidar, né? Se esquentar demais, pode também virar que nem aquele sapinho, né? Mas nós estamos vivendo nesse mundo, talvez primeiro contemplando, planejando e depois executando aquelas coisas que são ruins. Deixa eu falar num tema que às vezes, esses dias chegou para mim, ali na associação, não era uma carta, mas uma contestação. E ele dizia, olha, eu não devolvo mais o dízimo. E aquilo me foi curioso, porque ele disse assim, porque isso é uma questão já de consciência. Eu devolvo se eu quiser. Isso não tem a ver com a salvação.
Amigos, olhem bem para mim. Quando eu chego a essa conclusão, já não é mais uma questão de certo ou errado. Tem a ver com um problema espiritual. Eu sou casado há 20 anos com aquela mulher que está ali. E nós, desde que casamos, tomamos a decisão de sermos fiéis a Deus. Tanto com dízimo quanto com pacto. Meus filhos nasceram, eu tenho um de 4 e um de 1 ano. Eles são fiéis desde que nasceram, devolvem o dízimo e o pacto deles. Nossa, pastor, que preciosismo isso daí. Não, não é. Eu quero que eles cresçam conhecendo que eles foram fiéis a Deus. Que eles tinham uma identidade de que é de Deus, é de Deus. Esses dias eu entrei numa farmácia e lá tem o leite ninho. Tinha uma marca, acho que é Marco, é um tipo, NAN. É isso? Quase R$100. Eu disse, bom, tudo bem, o cara toma um por mês, né? Uma criança toma uma dessa. Uma mãe me disse, uma semana. Eu disse, acho que vou ter que aumentar o dízimo e o pacto dos meus filhos. Porque graças a Deus a minha esposa sempre teve leite, então olha o quanto eu não economizei. Sabe, nós devemos colocar a identidade da sã doutrina desde pequenos. Quando eles crescerem, eles que decidem se querem seguir ou não. É uma questão deles, mas eu quero que eles cresçam sabendo que as verdades, elas são sim verdades tiradas da palavra. Respondendo aquele homem, eu escrevi apenas 3 textos, porque senão viram um livro, quando a gente vai responder algumas coisas, né? Eu dei 3 textos para ele. O primeiro, abram comigo. Eu quero, enquanto você abre, eu quero pedir. Bom, vamos lá, vamos abrir. Em Êxodo 20, versículo 15. O que diz Êxodo 20, 15? O que diz no versículo 15? Não furtarás. Quer dizer o quê? Furto é o quê? Não roubarás, não roubo. E você sabe que isso às vezes mexe com as pessoas, a relativização está tão grande, está tão longe, que as pessoas parecem que o roubar, nós não falamos muito dentro da igreja, né? Até porque não temos nenhum departamento que diz assim, olha, hoje teremos um treinamento à tarde, como não roubar. Já pensou? Olha, aí vem o pastor aqui, né? Se você estiver precisando de uma TV e vir uma casa com a porta aberta, você não pode entrar lá e pegar essa TV. É roubo. Ah, que legal, então tá bom. Se você estiver precisando de um carro e a chave estiver na ignição, você não pode entrar e ligar e sair, isso é roubo. Ah, pensou você ouvindo um treinamento desse? O cara disse, esse cara tá louco da cabeça. Lógico que a gente sabe que roubo é pecado. Está nos mandamentos. Ele é tão importante quanto guardar o sábado. Ele é tão importante quanto não matar, quanto você não ter outros deuses. Ele é tão importante quanto. Mas por que ele está aqui se a gente... É uma coisa que parece que é tão óbvio, né? E a gente logo vê essas coisas. Ó, não rouba uma TV, não rouba um carro. Mas quando a gente vai para Malaquias, e é um texto que todo mundo conhece, veja como às vezes a perda da identidade, da sensibilidade da palavra em nossa vida, nos leva muitas vezes a não tocar no nosso coração certas palavras. Lá no versículo 8, um texto muito conhecido, ele diz assim, pode um homem roubar a Deus? E ele diz o quê? Contudo estão me roubando. E ainda perguntam como é que te roubamos, e ele diz nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se não vos abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Ele fala que 4 vezes estão me roubando. E sabe qual que é esse termo? Só existe 2 vezes na Bíblia esse termo. Está lá o outro em Provérbios 22. Aqui o termo é cabá. Sabe o que é? Tirar a força. Toda vez que você não é fiel a Deus, é como se você estivesse roubando, tirando a força aquilo que é de Deus. É como se você botasse na mão de Deus e tomasse, vem cá. Porque eu sei fazer com o meu dinheiro muito melhor do que Deus. Tu não sabe das minhas necessidades.
Eu perguntei aqui quantos queriam ir para o céu, todo mundo praticamente levantou a mão. Eu posso contar um segredo aqui da nossa igreja? Posso? Não tem ninguém vendo mais. Talvez o pessoal do YouTube, mas tudo bem. Nós temos aqui muitos membros. Mas me dói o coração em saber que apenas 37% da igreja é fiel nos dízimos. Isso até dezembro, porque em janeiro foi 27%. Sabe quantos por cento registraram as suas ofertas? 18%. Quando a Bíblia diz não roubar, ela está falando nos dízimos e nas ofertas. O último texto que eu mandei para aquele irmão, ele está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Abra, eu quero ler para você. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Vou guardar. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, ele diz. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Por 2 vezes ele dá ênfase aos ladrões e roubadores. É um pouco pesado o que eu estou falando? Eu sei. Alguém uma vez não gostou do que um pregador falou, de um texto bíblico, ele disse: não fique bravo comigo, nem com o profeta, foi Deus que mandou ele escrever. Você entende a minha lógica bíblica? Quando eu respondi àquele homem, não furte, diz o mandamento. Quando Malaquias diz, você não está sendo fiel, você está roubando a Deus. E por fim, ele diz que os roubadores não entrarão no reino dos céus. A mensagem, quando ela é assim, quando fala sobre identidade, é porque pode que alguém esteja esquecendo fruto do que ele é. Você é fruto do sangue de Cristo derramado na cruz. Ele morreu por você. Ele deu a sua vida por você. Ele ama você. Qual é a nossa maior dificuldade nessa terra? O que será que é tão bom aqui, que pode fazer alguém preferir as coisas dessa terra, a entregar a sua vida a Cristo e deixar que Ele dirija? Qual é a sua falta de confiança? Aonde está ancorada a sua vida espiritual? O que pode ser tão difícil, demasiado complicado, de você entregar aquilo que é de Deus para Deus em tudo, não falo só nos dízimos e ofertas. O que será que está tão gostoso nessa terra que você não queira ir para o céu? O que será de tão maravilhoso que temos nesse mundo caído, onde as pessoas estão se matando, roubando, pisando nas famílias, roubando nossas crianças, que você queira ficar aqui nesse mundo? Deus é um Deus de compreensão, é um Deus de amor, mas é um Deus que Ele também nos cobra fidelidade em tudo. Quando nós olhamos para a nossa vida, infelizmente, pode ser que alguns estão, como que dizendo, o texto bíblico diz assim, olha, a minha força, em Deuteronômio diz assim, a minha força conquistou essas coisas. Você não conquistou nada. A nossa vida é um sopro. A nossa vida é muito rápida, amigo.
quanto menos você espera, Jesus está voltando para mim e para você. Há dentro de nós, talvez, o sentimento de infinitude da vida, aonde aqueles julgam que a vida ela não termina, e que eu posso ir enrolando, porque eu estou mais preocupado com a aparência de religiosidade para os outros. Isso me satisfaz muito mais do que viver a verdade com Cristo, do que só falar, Jesus vai voltar, eu sou de Jesus. Esse mantra, ele tem que ser substituído com uma vida de devoção. Jesus não vai voltar para aqueles que falam que Jesus vai voltar somente. Jesus vai voltar para buscar aqueles que vivem uma vida como se Jesus fosse voltar mesmo. Compreende isso? Muitos estão deixando de lado a palavra de Deus. Já não se ora mais nas casas. Já não se faz mais o culto pela manhã. Sabe, na área de mordomia, como eu falei, é o pastor talvez que fala das coisas um pouco mais chatas da nossa vida espiritual. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você quer ter sucesso espiritual, tenha comunhão com Deus, de manhã, sozinho, com a sua família, fazendo o culto em casa, venha na igreja. O segundo é se envolva na missão, esteja envolvida com alguma coisa, pregando a palavra. E a terceira, seja fiel a Deus, devolva os dízimos e as ofertas. Eu já perdi às vezes eu ficava assim, porque as pessoas hoje em dia sequestraram a palavra. Olha, não pode falar mais dízimos e ofertas, porque algumas igrejas fizeram um balcão de negócio com isso, e eu reconheço. Mas o que a gente prega não é a teologia da prosperidade, do você vai dar e Deus vai devolver a mesma quantidade ou mais do quanto você vai dar. Nós pregamos a teologia da fidelidade, que nós devolvemos as bênçãos que Deus já deu. Nós não precisamos mais ter vergonha de falar aquilo que é verdade, porque Satanás descaradamente está pregando e conseguindo mais e mais pessoas para serem adoradores dele. Nós precisamos tomar uma decisão, e esse dia talvez já chegou. Esse dia onde eu leio aqui no texto da Bíblia, que diz assim, olha, pois virá um tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Sabe o que mais talvez me dói como pastor, há 20 e tantos anos pregando e pregando? É que talvez você vai achar em casa, você não. Você que tem alguém nesse mundo que vai olhar no YouTube um vídeo de 3 minutos. Ele vai se convencer das coisas erradas que ele faz. Porque para dar apoio ao erro existe um monte de gente. Há mais de 20 anos eu prego que Jesus vai voltar. Há mais de 20 anos nós pregamos sobre temos que ser fiéis a Deus. Mas há os que já morreram pregando essas verdades. Nessa manhã, o meu sermão, eu quero que toque no seu coração, para a gente se voltar à verdadeira doutrina de Deus. Não é para você sair triste daqui, dizendo assim, então eu vou abandonar tudo. Não, não é isso. É para a gente refletir como estamos. Como está a minha vida espiritual? Pastor, eu não estou sendo fiel nisso e naquilo. Amigo, tenho uma boa notícia para você. Dá tempo ainda. Dá tempo. Jesus não voltou ainda. A porta da graça está aberta. Você está aqui. Deus está te dando a possibilidade de tomar uma decisão. O Espírito Santo está te tocando. Por que não hoje tomar essa decisão? Por que não hoje eu tomar a decisão de me entregar para Deus? Nesse último concílio da União, o pastor Bulhon pregou para nós. E ele disse, eu já contei 1 milhão de vezes a história que eu me converti depois que eu era pastor.
que o índio me tirou lá daquele buraco, me levou. Ele disse: eu não quero a parte mística, mas eu quero que você entenda que a minha conversão, ela aconteceu no meio do caminho. E não há problema nenhum isso acontecer. Porque é melhor que aconteça no caminho do que depois que você parou de caminhar. Que daí não tem mais o que fazer. Eu quero encerrar nessa manhã. Romanos 8, 5, 8 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Amigos, que Deus nos abençoe nessa manhã. Que a gente possa se voltar às verdades, à nossa verdadeira identidade, que sempre foi pregar o Evangelho, levar a mensagem, sermos missionários de Deus, sermos pregadores da palavra. Eu quero convidar o grupo para cantar uma música. E ao final dessa música, se você estiver com a sua esposa, se estiver com o seu esposo, se você está sozinho, eu queria que você falasse: olha, pelo menos algumas coisas. Talvez por que não começar colocando em dia a minha vida de fidelidade com Deus? Deus tem te abençoado, olha quanta bênção tem caído sobre sua vida. Por que não dizer assim, aquilo que é de Deus, nós vamos começar agora a devolver para Deus? Porque se Jesus voltasse hoje, deixa eu só fazer essa pergunta para você. A Bíblia diz que os roubadores não entrarão no reino dos céus. Eu só quero que você medite nisso, depois eu vou orar por você. Se Jesus voltasse hoje, Ele pode voltar para você? Se daqui um pouquinho viesse a notícia que a porta da graça se fechou para você, Jesus pode voltar? Você está seguro disso? Não saia daqui então, sem tomar essa decisão. Se você não está seguro que você tem que tomar essa decisão, você precisa tomar hoje. Essa música que queremos cantar é bastante conhecida e você pode cantar junto conosco. Dessa música que é tão linda. Sem o poder do amor não somos nada. Que Ele nos abençoe com isso. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar.
Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, há um desejo no nosso coração de querer mudar, Senhor. Mas sabemos que muitas vezes, Pai, o desânimo espiritual, ele pode ter alcançado alguns aqui. Mas por favor, ó Deus, que o Teu poder possa estar tocando no coração de cada um. Que o Senhor possa estar transformando nossa vida. Porque só conseguiremos avançar, Pai, se o Senhor estiver conosco. Sozinho nós não iremos a lugar nenhum, ó Pai. Abençoe essa igreja, abençoe esse povo que tem o desejo de ir para o céu, que crê na Tua volta e que sabe que o Senhor é real na vida deles. Nos abençoe, ó Pai. Cuide de nós nesse sábado. É o que te imploramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, foi um prazer estarmos juntos. Estarei à porta para despedir aqueles que saírem.